A mão que embala o berço é a mesma que dirige o mundo, assim diz o poeta. Com essa frase, nós abrimos o programa de hoje com a temática Missão de Ser Mãe. Este é o seu programa Vida Abundante, programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, que tem como pastor-presidente o pastor Evaldo Sá. E para falar sobre essa temática, nós convidamos aos estúdios do Vida Abundante a irmã Thalita Esther, que está aqui conosco, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Lidinalva. É um prazer estar aqui contribuindo com esta temática, que é sobre a missão de ser mãe. Muito bem, para começar, como você define a missão de ser mãe à luz da fé cristã? Eu, em palestras já assistida, aprendi com um pastor que quando a gente fala daquele versículo sobre guiar o caminho, guiar a criança no caminho que deve andar, existe uma parte escondida no caminho, que é onde nós, que somos pais, devemos nos inserir no caminho da criança, não só guiar ela, não só apontar. Então, acho que a missão de ser mãe é essa, é andar com a criança, não só dizer para onde ela deve ir, mas ir com ela para os lugares e guiar e ensinar a criança na parte espiritual e na parte moral. Eu acredito que é uma missão muito desafiadora, porque o mundo não é fácil e ele não tem pena das crianças. E cabe a nós, pais e mães, guiar as crianças, instruir elas na parte moral, na parte espiritual e andando com ela no caminho até que Jesus volte, né? Ser mãe normalmente já é uma jornada intensa. Como tem sido para você viver o desafio de ser mãe atípica? Bem, foi muito novo para mim, porque a gente tem nossos filhos e a gente acredita que vai acontecer o processo de desenvolvimento tudo normal, mas toda mãe conhece seus filhos. E a partir do momento que eu comecei a observar meu filhinho Davi e ver que ele tinha particularidades diferentes do irmão, o meu desafio começou dali. O meu desafio ele não começou quando eu descobri o laudo, foi quando eu comecei a comparar. Davi, o Jontas fez isso, Davi não faz. Jontas fez isso aqui nessa idade, o Davi também não faz. Então, meu desafio começou aí, minhas desconfianças, minhas preocupações. O que será que meu filho tem? Então, a partir daquele momento, quando a gente fala do desafio de ser mãe atípica, já começa a partir do momento em que a mãe observa essas diferenças, não a partir do laudo. E aí vem a segunda parte da dificuldade, né, do desafio, que é os familiares, que são as pessoas. E muitas das vezes, quando eu dizia coisas que eu via no meu filho, né, de diferente, antes de descobrir o laudo de autismo, as pessoas diziam assim: não, mas o meu filho também faz isso. Não, mas ele vai fazer isso um dia. É só você ter paciência porque ele está na fase dele. Ah, ele não faz porque ele não quer. Foi uma frase muito ouvida pelo fato dele não se socializar, não sorrir para as pessoas, não querer abraço, não querer apego. E aí as pessoas, os mais próximos familiares sempre diziam: ah, porque ele não gosta disso, ele não quer. Mas quem com a mãe que sabe, né, principalmente eu que já tive o primeiro, eu sabia que uma criança da idade dele sorria, né, quando a pessoa fazia uma gracinha, fazia um carinho, ela retribuía. Então, o desafio, a primeira parte do desafio foi essa, de eu observar as diferenças dele e do irmão, e o segundo foi vencer as pessoas, né, julgando, falando que eu queria botar uma doença nele, que eu estava querendo inventar uma coisa que não existia, mas só quem é mãe e observa essas coisas, né, essas diferenças, ela sabe. Então, a mãe atípica que estiver me ouvindo nesse momento, tenho certeza que ela vai se reconectar e vai pensar que aconteceu a mesma coisa com ela. E muitas vezes é ali na parte familiar que vem o desafio, que vem os questionamentos, as pessoas não acreditam e acham que a gente inventa, que a gente queria aquilo para o nosso filho. Então, o desafio é esse. No seu caso foi diferente, porque na maioria das vezes, e muitas vezes, as mães já não querem aceitar
E no seu caso, você mesma começou a identificar a situação. Foi tão tal que na consulta, a primeira pergunta que a médica me fez é: "Você acha que ele tem autismo?" Porque eu acredito que muitas das mães que entravam no consultório já entravam nessa questão de assim: "Não, eu não acredito que ele tem, não aceito". Então a primeira pergunta que a psicóloga e a TO, né, a terapeuta ocupacional, me fez foi essa: "Você acha que ele tem?" E eu disse: "Eu acho que ele tem". Então a visão dela, a instrução dela para mim já foi diferente. Então, eu também acho que ele tem. Eu observei isso nessa sessão, na quarta sessão eu observei que ele é assim, que ele não faz isso. Então, eu também acho. Então, foi bem mais fácil para mim, porque eu minha visão já estava bem mais aberta, eu sempre pesquisava. Tão tal que na caderneta de vacina que o governo dá, ela tem as fases de desenvolvimento que dá para a gente observar. Até os 4 meses tem que estar fazendo o quê? Tem que estar falando, tem que estar balbuciando. Até os 6 meses tem que estar se socializando, brincando com outras crianças. E o Davizinho não acompanhava os desenvolvimentos, então eu ficava de olho nisso. E como a maternidade tem ensinado a você sobre o amor de Deus? Bem, o amor de Deus, nós sabemos que ele é incondicional e sacrificial. Quando Deus ele enviou seu único filho para nos salvar, a gente aprende que foi um sacrifício. Ele entregou seu único filho. Então, o amor de mãe, aquilo que eu aprendo com o amor de Deus é isso, que a gente se entrega para os nossos filhos, não mede esforços, faz tudo por eles sem receber nada em troca, principalmente sendo mãe atípica, porque o esforço é muito dobrado, é muito maior, porque exige algo de você uma força que você achava que nem tinha. Então você se doa, se você se doava 100% sendo uma mãe típica, sendo mãe atípica é 500, é 1000%. Tira daquilo de você que você achava que não existia. Então, amor de mãe comparado ao amor de Deus é essa parte de ser incondicional e de ser sacrificial. E a gente percebe que muitas mães, acredito que todas as mães enfrentam desafios, até a exaustão, as incertezas. Como a fé tem ajudado você a prosseguir? É a oração. A oração ela é a base que nos dá força, né? Porque ela é o nosso alimento espiritual, alimento da nossa alma. Você está sempre em constante oração, está sempre em constante comunhão com Deus. Porque se nós não tivermos, né, nós que somos pais e mães cristãos, não fortalecemos essa base, não fortalecemos a oração, a comunhão com Deus, nós não teremos de onde tirar força. Então, a força, a fé para vencer essa parte, né, esses desafios, vem da oração, vem da comunhão constante com Deus, vem da leitura diária, em se alimentar, em ler a palavra, alimentar a alma. Como a sua vivência como mãe atípica transformou a sua visão sobre empatia, sobre inclusão, sobre propósito? Eu achava, se a gente achava antes de ser mãe atípica que tinha empatia, a gente descobre se a gente tem ou não quando a gente tem alguma pessoa assim, né, com essa condição na família. E eu descobri assim. Então, minha visão, ela se ampliou mais tendo um filho atípico com outras crianças, exatamente falando sobre empatia, tendo mais empatia com outros, tendo mais cuidado, né, tendo um zelo, um olhar mais afetivo sobre essa condição. Então, tendo na família é uma coisa assim que a gente acha não deveria ter, né? Não deveríamos ter essa empatia, nessa solidariedade para crianças, né, atípicas, não só por ter alguém na família, a gente deveria aprender isso já antes, mas quem tem na família acaba sendo mais sociável, acaba tendo mais amor, mais zelo por essas crianças. Então, quando a gente fala sobre isso, como me transformei, tendo empatia, foi a partir do momento em que eu descobri que eu tinha um filho assim. A gente já tinha, né, esse carinho maior por outras crianças com essa condição. Mas quando a gente tem na nossa família, a gente tem um olhar, uma visão mais ampla sobre isso.
E quais estratégias e atitude para orientar os filhos no caminho do Senhor? Essas atitudes no lar, no cultivo de cada dia. Sim, eu sou coordenadora do departamento infantil na minha igreja, também sou líder de mocidade, então os meninos, eles estão sempre envolvidos, onde a gente está, eles estão. Muitas das vezes, eu não consigo estar com o Davi, é inevitável, porque ele sendo uma criança atípica, existe o momento da criança, né, tá ali com a sua crise, tá muito estressada, não dormiu direito naquela noite, então, pelo bem dela, né, pelo bem do Davi, eu não saio, né, às vezes eu não saio, não me socializo, mas estou ali com ele em casa, ensinando, né, sobre algo. Os desenhos em casa, eles são selecionados, então quando a gente fala de estratégia para guiá-los no caminho do Senhor, os desenhos contam muito. Não é todos os desenhos que a gente permite eles assistirem, eles terem acesso. Se a gente quer passar um desenho para eles, a gente assiste antes, é uma estratégia que a gente utiliza para saber se não tem algo que vá fugir ali, né, da conduta cristã. O Jonatas, a gente já orienta ele a orar sozinho, a ter aquele momento com Deus. Nós temos nosso momento em culto em família. E aí, e uma coisa bem importante também que a gente faz lá na nossa casa, a gente baseia a nossa agenda do mês, o que a gente precisa fazer, se é levar menino no médico, se é ter um momento em família, tem uma consulta, tem alguma coisa para resolver, a gente sempre baseia com a agenda da igreja. Ah, mas aí vocês estão colocando a igreja em primeiro lugar. Não, a gente está equilibrando. Então, se a gente pega a agenda da igreja, a gente organiza na nossa parede ali, a gente vai ajustando. Tal dia tem um trabalho de criança, bora se organizar para todo mundo ir. Tal dia tem culto de jovem, vai dar para todo mundo ir, junto com os meninos, vai só eu e você. E aí a gente vai levar eles com a gente. Então, a estratégia que a gente utiliza para guiar eles no caminho do Senhor é exatamente inserindo eles nos trabalhos da igreja em que nós estamos envolvidos, que nós estamos encabeçados. Porque não tem como a gente exercer essa tarefa de ser coordenadora de criança, de ser líder de mocidade e agir sozinhos. Temos que envolver eles no processo. Então, a estratégia é essa. E quando nós falamos de envolver e desse apoio que você precisa, nós temos uma expressão muito usada que é chamada rede de apoio. E o que você diria para as mães que têm essa dificuldade, como buscar, como formar essa rede de apoio, como elas lidarem com uma situação assim? O que eu tenho a dizer para as mães atípicas é que confiem primeiramente em Deus, porque a partir do momento que você entrega a sua confiança em Deus, você não tem medo de nada. Foi assim que eu fiz. Entreguei meus medos, a partir do momento que eu tinha um laudo nas minhas mãos, entreguei meus medos, minhas ansiedades para Deus, e Deus falou profundamente ao meu coração sobre a situação. Em uma frase que o Espírito Santo falou comigo, e eu conto esse testemunho por onde eu ando, foi lavando roupa, quando eu apresentei e chorava a Deus falando sobre a situação do meu filho. E aí o Espírito Santo falou no meu coração que laudo não era sentença. Então, a partir do momento que você recebe um laudo sobre seu filho, né, sobre o nosso filho, seu filho, de que ele enfrenta uma dificuldade, confia em Deus, entrega aquela ansiedade, aquele medo a Deus, que o Espírito Santo falará profundamente ao seu coração. E confia no processo. Muitas vezes a gente tem medo de achar que nosso filho não vai chegar lá, não vai alcançar determinadas coisas. Há um medo que o meu marido, né, um medo que meu esposo enfrentou foi: meu Deus, será se meu filho vai ter uma família? Será se ele vai conseguir se casar? Porque são medos humanos. Medos, você pode não ter esse medo, o mesmo medo, mas pode ter outros. Então, o que eu tenho para te dizer é que entregue esses medos a Deus e Ele cuidará de todas as suas preocupações, tudo aquilo que te aflige. E confia que o processo, que a parte boa, ela virá. Só precisa de muita dedicação, mas Deus com certeza estará com você. Admirável, Thalita, a maneira como você enfrenta esses desafios. Você não foi lastimar, se isolar. Você trouxe as crianças para o trabalho, para o reino de Deus,
para a área secular também, e, no caso, reagiu a tempo diante da situação adversa, e essa é uma posição admirável. E eu gostaria que você finalizasse falando sobre as mães, de modo geral, que precisam de um renovo da parte de Deus, como usar estratégias para se chegar mais a Deus e encarar a maternidade de modo assim como essa missão, como é a nossa temática de hoje. A parte da mãe, né, se renovar diante de Deus está em colocar exatamente a parte da oração em atividade, em realmente levar a sério. Porque quando a gente ora, quando a gente entrega para Deus tudo aquilo que envolve o nosso dia, tudo aquilo que envolve nossos filhos, apresentar nossos filhos a Deus, apresentar nossa família a Deus, é isso que nos dá força, é isso que nos dá um direcionamento, é isso que nos exige, nos diz a missão, nos mostra claramente. Quando a gente dobra os nossos joelhos, apresenta a Deus a nossa família e nossos filhos, Deus nos mostra a nossa missão. Então, o que eu tenho a dizer para todas as mães, confiem em Deus, orem ao Senhor, entregue a sua família e seus filhos a Deus, que não existe melhor cuidado que é o cuidado de Deus. Se você acha que você cuida dos seus filhos, de Deus cuida muito mais. Por isso, entregue os seus filhos nas mãos do Senhor, que nas mãos dele, eles estarão no melhor lugar. Nós agradecemos pela sua participação, por sua fala muito enriquecedora. Obrigada. E a gente sabe dos seus papéis, né, como administradora, como coordenadora do departamento infantil, inclusive ligada à superintendência da EBD. Sim. E também trabalhando com jovens, e mesmo assim tirou um tempo para vir aqui. E nós agradecemos, o programa Vida Abundante agradece. Eu agradeço também. O Senhor continue abençoando sua vida, lhe dando uma graça, força para continuar servindo ao Senhor. Amém. Obrigada. E nós prosseguimos com o programa e nós vamos ouvir uma canção através de um clipe musical. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor
então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Já é a finalização do programa Vida Abundante e nós agradecemos a você que sempre nos acompanha, que curte a nossa programação e que compartilha. Uma bênção ter você conosco. Estamos chegando ao final e desejamos que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua família. Lembrando que vida abundante é a sua vida plena em Jesus.